Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O advogado Marcos Tavares Leite explicando decisão do Tribunal de Justiça, onde foi definido que salários de menores aprendizes entram no cálculo da contribuição previdenciária patronal. O auditor e perito contador Vitor Estanquevicius explicando os benefícios e vantagens de abrir o MEI. O economista Otto Nogami trazendo informações e atualizações. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores e do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Fique conosco! Dois grupos de dados importantes foram divulgados recentemente. Um diz respeito à variação de preços e o outro diz respeito à confiança do mercado. No que diz respeito à variação de preços, nós tivemos a divulgação do IPCA 15, que é considerada a prévia da inflação e que apresentou uma queda de 0,14%. E o outro indicador, o IGPM, que é considerado a inflação do aluguel, apresentou uma alta de 0,36%. O outro grupo, que diz respeito à confiança do mercado, são indicadores que indicam o índice de confiança do comércio, dos serviços, da indústria, da construção civil e dos consumidores. Todos eles apresentaram queda ao longo do mês de julho e agosto. Ora, esses indicadores são uma sinalização importante, principalmente com relação às perspectivas futuras. Essa diferença entre o IGPM e o IPCA 15, ela mostra, de alguma maneira, que a desinflação, pelo menos sentido pelo consumidor, ela pode ser temporária. Por quê? Porque a alta do IGPM indica que os custos das empresas estão subindo, o que pode ser repassado para o consumidor no futuro, voltando a pressionar o IPCA. A falta de investimentos é uma preocupação, principalmente com relação ao índice de confiança da indústria. Por quê? Porque à medida que a indústria, ao perder a confiança, ele tende a adiar novos investimentos em expansão ou modernização. E isso pode limitar a capacidade produtiva da economia, criando um gargalo no futuro. Nós temos aí, nessa análise ou nessa correlação entre esses mais diferentes indicadores, a gente pode começar a perceber toda uma cadeia de efeitos dentro da economia. O pessimismo da indústria, por exemplo, e do comércio, eles impactam inevitavelmente sobre o setor de serviços, que é um dos maiores empregadores da nossa economia. Ora, se a indústria e o comércio não vendem, o setor de serviços, associado a eles, também desacelera, gerando um efeito dominó. A queda do IPCA 15, por sua vez, pode ser um alívio pontual, mas a alta do IGPM sugere que as pressões inflacionárias não foram totalmente combatidas. A falta de confiança e a ausência de investimentos robustos impedem a chamada ancoragem da inflação, ou seja, a crença de que os preços não voltarão a subir. Em resumo, a queda da confiança, combinada com a alta dos custos de produção, aponta para um cenário de desaceleração da atividade econômica no futuro próximo, mesmo que os dados de inflação ao consumidor pareçam tranquilos no momento. Recente decisão da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, coloca agora a pacificação na jurisprudência sobre a incidência da contribuição previdenciária na remuneração dos aprendizes. Ou seja, aquilo que é pago ao aprendiz como salário, como uma remuneração, é o entendimento de que ele integra, portanto, a base de cálculo das contribuições previdenciárias e as demais contribuições que têm a remuneração como base de cálculo. A discussão que vinha, que era a interpretação de muitos contribuintes, é que, como se trata de um contrato especial, um contrato diferenciado com as empresas, o aprendiz seria
um segurado facultativo e, nessa qualidade, a contribuição previdenciária não seria obrigatória e as empresas estariam isentas desse recolhimento. A Receita Federal tem um entendimento diferente e vinha já autuando muitas empresas, colocando que, ainda que seja um contrato diferenciado, um contrato especial, a relação é uma relação de emprego. Portanto, é um contrato de trabalho a relação contratual entre os aprendizes e as empresas. Importante colocar que a legislação já determina para médias e grandes empresas que entre 5% e 15% da sua força de trabalho deve ser composta de aprendizes. Micro e pequenas empresas não são obrigadas a contratar os aprendizes, mas podem contratar. E muitas até adotavam esse tipo de contratação, dada a proximidade entre o empregado e o empregador e a intenção de formar, qualificar trabalhadores para o seu futuro. Além das questões econômicas que pareciam também ser mais sugestivas. Agora, com essa situação, vamos ver como o mercado vai se adequar, porque efetivamente gera um custo da mão de obra e talvez, na interpretação de muitos, um desestímulo à contratação do aprendiz, ainda que haja algumas vantagens. Portanto, agora se consolida esse entendimento de que o aprendiz, a remuneração paga ao aprendiz, integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, vamos ver, e o Superior Tribunal Federal não deve opinar sobre essa matéria, porque já havia um entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal no sentido de que se trata de questão infraconstitucional, não tem impacto na Constituição e, portanto, a competência para julgar recursos em última instância é do STJ. O SIMP vai acompanhar agora todo esse desenrolar, os impactos que vão ocorrer principalmente nas microempresas e empresas de pequeno porte, mas trabalhará de qualquer forma para que haja um estímulo à contratação formal de aprendizes, para a formação de uma mão de obra qualificada, investindo nesse futuro para que todos possam crescer, formais e juntos. É nesse sentido que nós trabalhamos, que o SIMP trabalha, estimulando a formalidade, a integração entre capital e trabalho, principalmente na microindústria e na indústria de pequeno porte, os maiores geradores de emprego e renda do país. O SIMP cresceu e hoje estamos presentes em 27 estados da Federação, sempre na defesa do MEI, da micro e da pequena empresa. SIMP Nacional, entidade civil com sede em todos os estados do Brasil. SIMP São Paulo, entidade sindical. SIMP Internacional, Estados Unidos, China, Japão e Portugal. SIMP, ao seu lado, crescendo por e com você. Hoje vou compartilhar com vocês, meus amigos, a história, o case da Dona Júlia. A Dona Júlia é uma senhora que há muitos anos fabrica bonecas de pano. Bonecas de pano com alta qualidade, amor, carinho. E a Dona Júlia consegue vender estas bonecas que ela fabrica, lindas bonecas, um produto maravilhoso, ela consegue vender essas bonecas no mercado, para vizinhos, para colegas. É realmente um trabalho artesanal e muito bonito. Muito bem, a Dona Júlia, impetuosa que é, começou a perceber que a venda destas bonecas trazia um bom dinheirinho para casa. Muito bem, Dona Júlia começou a aprimorar esta mercadoria, a qualidade, os custos conhecidos, o mercado conhecido. Dona Júlia me fez a pergunta, inevitável: será que é o momento de empreender e abrir uma empresa? Dona Júlia, a senhora já tem todos os pressupostos garantidos, o sucesso, ao que tudo indica, está nas mãos da senhora. Se a senhora já tem completo domínio de toda a cadeia de produção, sabe aonde comprar os insumos para a fabricação das bonecas de pano e agora, como ela disse, de porcelana. São produtos sofisticados, de valor interessante, importante. Dona Júlia, vejo que temos aqui reunidos todos os pressupostos que podem garantir à senhora sucesso
em ser empreendedora. Sim, é verdade. Inclusive pensa a dona Júlia em trazer a filha para aprender a técnica, a verdadeira arte desenvolvida pela dona Júlia para compor os seus negócios, ampliar a produção, venda e ganhar mais dinheiro, sim, com essa atividade, dona Júlia. Veja. Portanto, disse a dona Júlia que vejo com claridade que é o momento, sim, de empreender, que ela pode sim constituir uma empresa, mas neste momento não uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, mas sim um MEI, ser uma microempreendedora individual. Disse para que ela continue estudando, aprimorando com a alta qualidade que ela já possui a sua produção de bonecas de pano, cerâmica, de madeira, que ela quer agora também, que deverá ser um sucesso sim, que ela tome todos os cuidados de recolher todos os meses os valores atribuídos ao MEI e que esta formalização é muito importante para a dona Júlia, pois, hábil que é, ela já foi a algumas lojas dos bairros e percebeu que há interesse destas lojas em adquirirem as bonecas, aquilo que produz a dona Júlia e sua filha agora. Porém, exigiram da dona Júlia a formalização para que ela venda estas mercadorias, venda estas bonecas a estas lojas com as notas fiscais de venda respectivas. Então a formalização da dona Júlia cai perfeitamente nesse circuito e desejamos todos que a dona Júlia tenha absoluto sucesso no mercado empreendedor que ela começa a partir de agora. Fui claro? Muito obrigado a todos, sempre uma grande satisfação. Até a próxima oportunidade. Queremos ouvir a sua opinião sobre temas, críticas, sugestões e até mesmo elogios. Nos siga nas redes sociais e acompanhe o SIMP. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores, mais conhecido como UGT, e presidente dos Sindicatos Comerciários do Estado de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço, não é a primeira vez que eu venho e me sinto muito bem em dialogar com aquele interlocutor da pequena e média microempresa do nosso país. Micro e pequenos negócios. E que tem, na realidade, uma sensibilidade muito grande para o emprego do nosso país. Então, Cury, é muito bom estar aqui no sindicato que tem essa representação tão relevante no nosso país. Nosso prazer em tê-lo conosco, de um líder do nosso país tão importante quanto você. Patá, nós estamos vivendo um momento, eu acho que jamais visto na história do mundo. Temos um tarifaço aí batendo na porta e causando problemas. Qual a sua visão e como é que está repercutindo, se é que já está repercutindo, na ponta do trabalho? Olha, esses últimos anos nós tivemos uma prova extraordinária de como sobreviver. É verdade. Tivemos a pandemia, tivemos o governo Bolsonaro, essa polarização que existe ainda, infelizmente, e agora o tal do tarifaço. Sim. Na nossa ótica, esse tarifaço, além de ser totalmente injusto, porque veio um documento para o presidente Lula, de uma certa forma exigindo que houvesse a anistia de um ex-presidente, coisa que não está nas mãos dele, está na mão do judiciário. Nós temos os três poderes muito bem claros no nosso país. E colocando valores absurdos e dizendo que o Brasil ele tem na balança um superávit que não é verdade. Nos últimos anos, nós temos, na realidade, um déficit. 15 anos consecutivos. Olha quantos anos, hein? Então, são inverdades e que trazem inseguranças importantes no nosso país. E olha que absurdo chegou. Ele, entre os argumentos, ele chegou a colocar a pirataria na 25 de março. A nossa representação de trabalhadores, a 25 de março, para quem não conhece, é uma rua de um comércio popular mais importante do Brasil, talvez da América do Sul. É extraordinário. Chega um momento que tem 1 milhão de pessoas lá fazendo compra, principalmente perto do Natal.
E pode ter pirataria lá, como tem nos Estados Unidos, que ele veja lá o quintal dele, não no nosso quintal. E trouxe insegurança, inclusive, na região. Nós tivemos que fazer um ato lá na 25 de março para deixar claro que não vai chegar ao ponto de ter lá drones dos Estados Unidos para fechar lá a nossa querida rua 25 de março. Mas, de qualquer forma, causa tumultos, não há dúvida nenhuma, mas nós temos muitas alternativas. Estava comentando com você na hora do café, belo café também, por sinal, muito obrigado. Aliás, merecido. E aí conversei que eu tive o prazer de fazer uma viagem com a comitiva do presidente Lula em março desse ano. Nós fomos para o Japão e para o Vietnã. Como é que foi o resultado? Então, o resultado foi extraordinário. Primeiro, o Lula levou o movimento sindical porque o pessoal do Japão pediu que houvesse uma reunião do movimento sindical japonês com os brasileiros. E nós fomos lá, tivemos uma boa interlocução. Para você ter uma ideia, é impressionante. Nós temos há mais de 20 anos uma relação com a Central do Japão que convida integrantes da nossa central, 2, 3, para ir todo ano para o Japão. Esse ano bom. Vão agora 3 que vão fazer curso, que eu fiz isso em 96, curso maravilhoso. Mas lá no Japão, o Lula nos permitiu participar da agenda econômica. Então teve reuniões com o pessoal da carne, o presidente da JBS e de outras grandes companhias estavam lá e fizeram uma abertura extraordinária, conseguiram, na verdade, depois de mais de 20 anos de tentativa, conseguiram abrir um mercado importantíssimo. São mais de 110 milhões de habitantes, consumidores de carne e do dianteiro, diferente do Brasil que consome o traseiro. Quer dizer, além de nós termos a condição de exportar a carne, vai baratear a carne do traseiro aqui para a população brasileira, o que é muito bom. E no Vietnã foi o mesmo caminho. Então, independente do que foi depois que aconteceu, o tarifaço é muito recente, mas já naquela oportunidade o Brasil abriu um campo importante. Sim. Da mesma forma que eu vi a parte econômica do nosso país dizer que hoje o maior parceiro econômico é a China, Sim. que tem praticamente o dobro do que se vende para os Estados Unidos, Sim. ou que se compra. E também dizem que se fosse na crise de 2008, que nós também participamos juntos, né, e o Brasil teve a capacidade de ser o último país a entrar na crise e o primeiro a sair dela. É verdade. Se fosse naquela época, talvez nós tivéssemos uma crise dessa dimensão. Mas, segundo informações, não vai ter tanto problema. Mas, de qualquer forma, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente na nossa ótica, que é o emprego. E nós estamos vivendo um momento importante no Brasil, que nós somos 6% de desemprego, o que é um índice menor nos últimos 15, muito 20 anos, muito baixo, que é bom. Que é ótimo. Mas, de qualquer forma, não se pode brincar com isso. E, dessa forma, vários setores da área internacionais, da própria área econômica, o nosso querido Alckmin, que é um excelente negociador, Sim. estão tentando diminuir os impactos trazidos pelo tal do tarifaço. Então, só como informação econômica, a se manter o quadro atual, mesmo com tarifaço a 50% e com 65% da pauta exportadora já resolvida, ou com isenção, etc., isto vai afetar o PIB entre 0,3% a 0,6%, ou seja, menos de 1%. Ou 0,3%. O que significa que, mesmo com tarifaço, a economia brasileira cresce esse ano, que são informações. Por isso a importância de emprego e de setor produtivo. Mas, vamos lá. Você teve uma oportunidade ímpar, conversou com o imperador, cumprimentou o imperador, fez a viagem, viu a nova pauta. Como é que você está encarando, ou o movimento sindical internacional, que é o UGT, que você preside aqui no Brasil, está encarando a crise da inteligência artificial? Vai criar muito desemprego, não vai? Qual é a evolução disso? Bom, esse é um tema muito caro para todos nós, em especial na área de comércio e serviços. Sim. Quando veio a terceira revolução industrial, 30, 40 anos atrás, basicamente interferiu em 2 setores. Setor financeiro,
naquela época tinha mais de 1 milhão de trabalhadores, reduziu para 400 mil. Sim. E no setor rural, sim, com a mecanização. Sim. Isso trouxe uma mudança extraordinária, tanto na diminuição de postos de trabalho, como a mudança, inclusive, das pessoas do interior para as grandes cidades, né, buscando outras alternativas. Essa quarta revolução industrial, que existe já há muito tempo, mas ela foi potencializada com a pandemia. A pandemia trouxe problema? Trouxe dor? Trouxe muita. Foi uma insensibilidade, tantas vidas foram perdidas, mas, ao mesmo tempo, trouxe mudanças importantes na relação capital e trabalho, advinda dessas questões instrumentadas pela quarta revolução industrial. Sim. Na área de comércio, em especial, sim, a gente percebe mudanças muito grandes em 3 ou 4 questões. A primeira é o tal do e-commerce. O e-commerce estava vindo devagarzinho, mas hoje tem, com a pandemia, ficou potencializada e hoje é impressionante, todos os setores utilizam hoje o tal do e-commerce. Sim. Outra questão é o home office, o teletrabalho, também muito similares, porque houve a mudança, não é, principalmente até hoje, empresas internacionais ou nacionais com um quadro de administração muito grande, sim, as pessoas, no mínimo, têm o tal do híbrido. Sim. Mas, às vezes, no máximo, ficam ainda trabalhando basicamente em casa. Então, sim, houve uma mudança muito grande, o que não é ruim, só nos preocupa na qualidade de vida das pessoas nas suas casas, que muitas vezes não têm o controle adequado da saúde necessária da atividade advinda do computador, entre outras coisas. É uma preocupação, sim, que nós temos, mas é uma mudança relevante. Outra, na área de supermercado em especial, sim, eu sou funcionário há 52 anos do Pão de Açúcar. 52 anos. Faz tempo que beleza. Conheço profundamente essa área de supermercado, que tinha as caixas NCR. Sim. E hoje o controle é impressionante através da internet, é fantástico. E agora tem muitas baterias de caixa. Da caixa, quando a pessoa sai com a mercadoria, e hoje são automáticas. Mais de 20% das baterias de caixas hoje são automáticas. Então, nós tínhamos o maior número de trabalhadores na cidade de São Paulo, era das operadoras de caixa, que eram mais de 50 mil. Hoje já caiu mais de 20 mil por conta da introdução desse produto, né? E tem o tal do aplicativo. Essa é a grande revolução. Sim. E essa é uma questão que ainda... Por isso, quando eu tive o prazer também de ir com o presidente Lula para a ONU em 2023, e lá ele fez um discurso maravilhoso, e até o 18º Objetivo de Sustentabilidade ele colocou que é a questão da luta contra o racismo. Mas, naquela oportunidade, teve um acordo firmado entre o Biden e o Lula contra o trabalho precário. E é justamente a questão dos aplicativos. Então, essas questões ainda são muito novas, mas já faz um efeito muito grande na diminuição de postos de trabalho. Alguns que defendem muito a inteligência artificial, a nova tecnologia, dizem que essas mudanças estão transformando. As pessoas que estavam numa função estão indo para outra. Mas é muito pequeno o número de pessoas que vão para a área tecnológica, a área de logística e assim por diante. É uma preocupação importante que não é só nós, trabalhadores. Eu acho que é uma preocupação sua, como representante dos empresários, e da sociedade de uma forma geral. Sem dúvida. Nós chegamos ao final do nosso tempo, mas eu queria a sua mensagem final. Qual a sua mensagem final em relação a tudo isso ao ano de 2025 e 2026? É impressionante como passa rápido, né? Muito rápido, está muito célere. Apesar de todas as questões que nós debatemos, questões muito complexas e preocupantes, eu sou um otimista. Eu nasci 12 de outubro, dia da criança. Então, eu sou otimista já de nascimento. Mas eu tenho certeza também que, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido pelo governo, pela sociedade civil, nós vamos, com certeza, superar essas adversidades, como superamos no passado a questão da pandemia e outras situações. É um problema a mais? É, mas nós somos capazes de solucionar e vamos sair dessa crise. Ricardo Patá, nós queremos agradecer muito a sua participação, saber da alegria de todo o trabalho que você participou, você presenciou e está participando e continuará participando para o bem do desenvolvimento do Brasil,
da nossa soberania, da democracia, da liberdade de expressão, enfim, de tudo aquilo que constrói um país democrático. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá. Atenção! Oportunidade única. Parceria Simp e Investe SP. Últimas 30 vagas para as empresas que poderão aproveitar da capacitação gratuita e transformadora do programa O Exporta SP. O programa Exporta SP tem como objetivo capacitar as empresas para entenderem como levar seus produtos para o mercado externo, além de desenvolver uma rede de apoio com instituições de âmbito federal, estadual ou municipal e com outras empresas através de ações, disponibilizando informações de qualidade relevantes para o processo exportador. O programa já capacitou mais de 1.300 MEIs, micro e pequenas e médias empresas paulistas de todas as regiões do estado, tornando-se aptas a iniciar ou aumentar as exportações de seus produtos e serviços. Por isso, Simp e Investe SP trarão benefícios e grandes oportunidades para empreendedores de forma totalmente gratuita. Para se cadastrar, acesse o site simp.org.br e inscreva-se. Aproveite essa oportunidade gratuita para ampliar suas possibilidades de venda e ganhos.